Flamengo de 2019, ele mudou muita coisa no futebol brasileiro. Muita coisa. Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Mas por quê? Porque, primeiro que ele deu a possibilidade de um time ganhar 2 títulos no mesmo ano. Que era uma coisa que antigamente era tipo, pô, o cara foi campeão da Libertadores, no Brasileiro o cara tá cagando. Ou ganha um, ganha outro, né? Ou Fazia ganha um, tempo que ganha não outro. acontecia. Fazia muitos anos que não acontecia, não sei nem se aconteceu, Já de um tinha time acontecido. ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. O Santos ganhou a Copa do Brasil Não. e Libertadores, eu acho. Não, Libertadores e Brasileiro não. Acho que não tinha E outra acontecido. coisa que mudou muito também, porque você pega, antes de 2019, isso é uma tecla que eu bato muito, antes de 2019, os campeões brasileiros eram times bem treinados. Não eram times como o do Flamengo, que tinham 8 craques, sabe? Então hoje o Palmeiras quer montar um time, ele sabe que se ele ganhar só o brasileiro, como tá esse ano, é um ano ruim. E como que ganhar o Campeonato Brasileiro é um ano ruim? Entendeu? A conta não fecha. A né, pra conta não eles. fecha. Então, o Flamengo tá em 2 finais. Se perder uma e ganhar outra, é um ano ruim. Entendeu? Então, mudou muito o patamar do futebol brasileiro. Eu diria que está em outro patamar. Outro patamar. Bruno Henrique. Um abraço, Bruno Henrique. Só no que vem Queremos agora. conseguir. Só no Seria que- difícil fazer uma entrevista de 2 horas com o Bruno Henrique, né? Ele se expressa igual este copo. Para, que isso. Deixa ele vir. Vem pro mim. Não, pode vir, mas eu quero ver você fazer ele falar. Não, mas, cara, ai, São Paulo. É difícil falar de São Paulo, né, cara? Eu não sei. Você ainda escreve, cara. Você escreve tão bem. Você faz umas metáforas. Parece que você tá falando do Barcelona, cara. E você tá falando do São Paulo. Você faz isso há muitos anos. Parabéns, você é muito talentoso. Verdade. Olha, desde 2001 eu escrevo na internet sobre São Paulo, cara. Desde o site Proibido. Não, site Proibido eu não era administrador, né? Vocês conheceram o site Proibido ou não? conheci. Não. Site Proibido ele se chamava São Paulo Mania, que hoje são as lojas do São Paulo. Sim. Só que esse site ele foi criado em 2000 por aí, que era por torcedores, né, do São Paulo, alguns ilustres torcedores, que era para discutir o São Paulo na internet. A internet não era nada ainda, eram grupos de discussão, a gente não tinha WhatsApp, né? A galera mais nova, a gente não tinha nem celular. A gente postava um texto para discutir, aí depois de 5 horas entrava outro, postava, depois outro postava, era coisas de dias de discussão. Por quê? Porque naquela época a internet era discada, então só à noite que a gente podia entrar Um impulso só. sem atrapalhar o dia a dia do telefone e para responder, para ler e responder as pessoas. E um dos intuitos era a gente promover a integração entre os torcedores, mas o outro era era um site que tinha uma linha política no São Paulo. O site queria tirar o presidente atual, Paulo Amaral, e colocar o Marcelo Portugal Gouveia, que era a oposição do clube. Pra vocês terem uma ideia do que é o São Paulo tão fechado, tão hermético, tão militar lá dentro do conselho. O São Paulo, em 57 eleições para presidente, 2 só a oposição venceu. 2, e apertado, de 2, 3 votos. Caramba. Então é mais um motivo de a gente entender que pouca coisa vai mudar, né, daqui em diante. Mas voltando, esse site ele foi proibido pelo Paulo Amaral de existir. Na época, hoje em dia não pode acontecer isso, mas na época o Paulo Amaral, pelo São Paulo, conseguiu tomar o domínio. São Paulo Mania. Caramba. Virou loja. Se escrever São Paulo Mania agora é loja do São Sim. Paulo. E aí, por raiva, eles botaram o site proibido.com.br. E aí depois o Marcelo Portugal ganhou a eleição, tudo. Aí não tinha mais meio que motivo. Eu era um dos participantes desse site, né? Não tinha mais motivo desse site acontecer. Aí alguns líderes desse site, eles formaram sites do São Paulo, de torcedores, e eu participei da SPNet, que foi uma dessas consequências desse site. Não foi dissidência, porque esse site foi eliminado, e aí... Um efeito colateral. Eu trabalhei, aí sim eu comecei a alcançar posições dentro do portal. Eu era editor, depois eu virei colunista, e depois eu virei o colunista de segunda-feira, que é o principal, aquele que fala sobre o fim de semana. Sim, sim. E aí sim veio o convite da Globo, né?
um amigo meu que ele escrevia para uma coluna muito interessante na Folha de São Paulo, que era o Radar UOL. Não sei se vocês lembram, que eram bullets de notícias. Sim. E eu achava super interessante, era muito amigo dele, me passava muita informação legal. Ele falou, pô, a Globo tá com um projeto bem bacana aí de blog, você escreve bem, cara, por que você não participa? Vou indicar teu nome lá. Tudo bem. Eu meio que passou batido. Depois de uma semana ligou o pessoal da Globo e falou, pô, a gente tem um projeto, cada publicitário vai vender o seu peixe, cada um vai vender o seu clube, vai falar sobre o clube. Cara, e naquela época, cara, blog pra mim era coisa de criança, de menininha, sabe? Sim. De escrever à noite, sabe? Quase como um diário. Diário digital, né? Meu Então querido diário. eu não entendi o que era, não gostava, meio contrariado. E aí eles falaram, cara, relaxa. Faz um texto sobre o próximo jogo que vai ter do São Paulo e passa pra gente dar uma avaliada pra ver se tá legal ou não, se é isso que a gente quer. E eu não tava querendo fazer o blog, cara. Não tava. E aí eu lembro que foi Vasco e São Paulo. O São Paulo perdeu acho que de 2-0. E eu xinguei pra caralho. Mandei todo mundo a merda, tudo. E era justamente isso que os caras queriam, cara. Olha só! Pô, eu falei, vou fazer já de uma vez pros caras não esquecerem de mim. E foi como eu entrei. Eu entrei porque os caras falaram, não, a gente precisa disso. A Globo, ela é um grupo que tem 4 núcleos muito, muito diferentes, que é a redação, marketing, o comercial e a tecnologia. Esses são os 4 grupos da Globo. E eu fui contratado pelo marketing, eu não fui contratado pela redação. Eu nunca ia entrar pela redação escrevendo aquilo que eu escrevi. Né? E o marketing queria, que eu chamasse os caras de galinha, de porco, que os caras me chamassem de Bambi, não sei o quê. Essa era a discussão do marketing, para vender mais impressão. Sim. E aí o projeto deu um boom 2 anos. 2006, 2007, o São Paulo ganhava tudo, né? Então, o projeto deu uma grande repercussão dentro do Grupo Globo. Só que, o que aconteceu? O projeto, por uma decisão interna da Globo, o projeto saiu do marketing e foi para a redação. Puta. E aí era um grande desafio, porque a grande maioria era publicitário, mais da metade saiu porque não queria entrar no manual de ética e de redação, que é uma coisa que toda redação tem. Sim. Né? Padrão. Ou deveria ter, né? Tem. A Globo tem muito. E como eu tenho o diploma de jornalista também, por uma questão de vagabundear a mais na faculdade, né? Eu terminei o curso de publicidade e tinha mais 2 anos para jogar truco e beber cerveja. Porra, lógico. Pô, vamos lá, né? Vamos. Eu fui e me formei também. Mas eu queria fazer jornalismo, porque eu tava já, há 5, 6 anos. Obrigado. Essa é diferente, tá? Porque a outra acabou. Ah, tá bom. Mas não. o garçom ofereceu essa, então vamos nela. Tá, pra mim tá E tudo ele é São certo. Paulino, viu? Ele não vai querer mal de Ótimo. ninguém. Não vai te fazer mal. Aqui a casa toda é bem São Paulina, tá? Só Legal. pra deixar claro. Bacana. Então, mas voltando assim, eu me adaptei ao manual de ética e de redação. E aí que foi muito legal, porque realmente eu me sobressaí em relação aos outros, porque os outros eles eram publicitários, eles estavam mais tirando onda de torcedor. Assim como eu, mas Sim. Mas aí realmente foi a coisa mais profissional. Aí foi até 2016, até o fim do projeto, foi seguindo esse manual, esse código, sem deixar de ser torcedor e de promover a discussão. Promover o... Porra. Cara, vamos que é o botar o que pau é na o que mesa dá e vamos... graça. Sim. Futebol é isso, Que gente. nem você falou da Copa do Mundo, pô. Tem que ter graça, velho. Futebol não é... Futebol é a ciência menos exata do mundo, na minha opinião. Total.
Não tem lógica nenhuma futebol. Não tem lógica nenhuma, cara. Minha namorada pega e fala, cara, mas eu tenho um almoço com a minha mãe aqui. Você falou que você ia há 3 meses atrás. Mas não tinha Córdoba antes. Saudações tricolores! Curtiu esse vídeo? Então já deixa o seu like e não deixe de se inscrever aqui no canal. Em breve muito mais conteúdo tricolor por aqui. Um abraço, até mais e tchau!